Vamos conversar agora com o comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Hoje você vai falar da pesquisa Datafolha e da influência do Lula, né? É isso, boa noite, Boris. Disso também, mas começando, sei lá, com Cartola, o mundo é um moinho. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. É mais ou menos isso que eu venho falando para os conservadores, para o centro, para a centro-direita, desde o fim de 2016. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. A pesquisa Datafolha deste fim de semana traz números verdadeiramente dramáticos para o campo não esquerdista, não é? A gente acabou de ver aí uma manifestação do Guilherme Boulos invadindo de forma criminosa um prédio, porque é crime, desde o momento que eles vazaram aquele portão, é crime. O prédio como um todo é uma propriedade privada, né? O apartamento foi sequestrado pela justiça. Portanto, toda essa conversa mole, já que dizem que é do Lula, então vamos invadir. Não, tudo isso é criminoso, sem dúvida nenhuma, não é? Esta manifestação está no terreno, está no campo da chamada esquerda. Acontece que as eleições estão no campo da chamada esquerda. Este é o ponto, não é? Então, no levantamento do Datafolha, o Lula muda de patamar. Ele tinha um patamar perto de 40% em outros cenários, os cenários não são comparáveis, e agora ele tem um patamar perto de 30%. Ele apareceu com 31% quando ele disputa, e ele não será candidato. E aí muita gente disse, olha, tá vendo, depois da prisão o Lula caiu. Não, é preciso ler direito a pesquisa. Não caiu, não. Quando você pode comparar cenários, o Lula no segundo turno continua a ter rigorosamente o desempenho que ele tinha antes, quando você compara Lula com Bolsonaro, Lula com Marina, Lula com Alckmin. A variação se dá em 1 ponto percentual na margem de erro. Em relação ao Alckmin, há até um aumento da diferença. Mas, depois da prisão, há mais gente disposta a seguir a orientação do Lula. 30% dizem que só votam num candidato que o Lula indicar. E 16% dizem que poderiam fazê-lo. Se isso acontecer, caro Boris, cara Amanda, o Lula coloca um candidato seu no segundo turno em primeiro lugar. Não é? Eu comentei aqui sobre a visita que governadores do Nordeste fizeram a Lula na cadeia e afirmei, olhem, se a percepção no Nordeste sobre a prisão do Lula fosse a mesma de alguns centros radicalizados, de alguns núcleos radicalizados no Sul e no Sudeste, os governadores não estariam fazendo isso. Se o fizeram é porque há uma rejeição a essa prisão. Nada menos de metade do eleitorado acha que o Lula deveria disputar a eleição. 48%, ainda que 54% digam que a prisão dele foi justa. Isso significa o seguinte, conseguiram construir um cenário em que o grande elemento da eleição de 2018, o principal fator da eleição de 2018, aquele que mais vai interferir na eleição de 2018, é um presidiário. Claro, há gente que acha que isso é bom para o Brasil, não é? Que, entendo eu, não está enxergando um palmo adiante do nariz. Quando se vai analisar o outro campo, quando se vai analisar o campo não lulista, o campo não esquerdista, o candidato mais bem colocado, o certo é mais bem colocado, antes que alguém pense que é melhor colocado, o candidato mais bem colocado é Alckmin. Tem 6% quando o Lula disputa e 8% quando o Lula não disputa. E aí uma pleiade de candidatos que se dizem conservadores, ou de direita, ou de centro-direita, ou liberais, com 1% dos votos, candidatos de si mesmos. Curiosamente, a prisão do Lula desorganizou ainda mais o campo não lulista.
né? E aí muita gente está dizendo, mas esse negócio, o PT dizendo, o Lula será candidato, isso não é ruim para o PT? Não, isso é ruim para o Brasil, para o PT por enquanto não. Para o PT por enquanto não. Porque o Lula vai manter essa fantasia de que é o candidato, porque isso facilita depois a transferência de voto. Para encerrar, eu digo o seguinte, um grupo de pessoas, de políticos, incluindo aí também a Lava Jato, setores do judiciário, que conseguem atuar de forma a que o resultado seja este. Um presidiário decide o futuro do Brasil, me desculpem, essas pessoas precisam errar muito, né? E como já disse alguém, o subdesenvolvimento e o atraso não é obra de um dia, né? Para que a gente consiga ser subdesenvolvido e atrasado, é preciso muito esforço, muita dedicação e fazer muita coisa errada, né? Por enquanto, estamos caminhando, sorrindo e felizes, cheios de moralismo na alma para o abismo. Que bom, não é mesmo? Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. Cartola avisou isso, ó, faz tempo. E você já tinha até pronunciado, né, Reinaldo, que esse período poderia ser o caminho mais curto entre a esquerda e a esquerda. Mas amanhã a gente fala mais sobre isso. Obrigada, boa noite.